Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você dois advogados, o Roberto Mohamed e o Paulo Henrique Cremonese. Nós vamos começar com uma notícia que é interessante, a gente já comentou isso aqui, com um ângulo que foi adotado até em parte pela Prefeitura de Santos, só que agora de maneira oficial. Foi mandado um ofício da Prefeitura ao Tribunal de Contas da União questionando a desestatização, assim, a toque de caixa da Autoridade Portuária de Santos. A Prefeitura quer mais tempo para que estudos dos impactos sejam efetuados e avaliados. Impacto social, impacto ambiental. Mohamed. Na verdade, a gente tem tratado desse assunto aqui há muito tempo. Ninguém explicou até agora o que é a desestatização da autoridade portuária, porque eu não consegui entender até agora. A função da autoridade portuária é ser o síndico do porto. E isso é uma função indelegável, porque é do poder público. O que eles vão privatizar? Porque o Porto de Santos é privado. Todos os operadores, ou seja, a atividade fim do Porto de Santos é privada. Quem organiza os leilões para a cessão destes terminais é a autoridade pública. O absurdo do que está se fazendo é privatizar o cargo de síndico do porto, que não pode ser privatizado. E tem mais. Mandam aí jornalistas, tem jornal que faz seminário na Holanda, tá? Ninguém. Os caras foram para a Holanda 3 vezes. Lá o porto é público. A autoridade portuária é pública. Em Nova York a autoridade portuária é pública. Em todos os lugares do mundo. Os portos que funcionam, a autoridade é indelegável. Porque senão, imaginem a cena. E é isso que vai acontecer no Porto de Santos. Imaginem vocês que 6 operadores se unem, criam um consórcio e ganham a privatização. Eles vão ser fiscalizados por eles mesmos. Não tem outra colocação para fazer. São eles mesmos que vão determinar os investimentos que se fazem, os valores pagos, como eles vão ser destinados, a própria intervenção com o dinheiro que eles pagam de arrendamento em obras de acesso que possam beneficiá-los. Olhem o absurdo. E aí dizem que esse governo é honesto. Ainda tem gente que tem a cara de pau de dizer que esse governo é honesto. Não é uma questão de que a gente não quer o avanço. Eu sou a favor de privatizar a Petrobras. Não existe razão para isso. Eu sou a favor totalmente de privatizar o Banco do Brasil. Não tem sentido o Brasil ter um banco comercial. Ele pode até, e aí teria que mudar o sistema, e é o conceito da Caixa Econômica, ela ser um banco social. Ou seja, funcionário da Caixa não tem que vender título de capitalização e consórcio. Funcionário da Caixa tem que ser avaliado pelo trabalho dele de atendimento. Por quê? Porque a Caixa tem um papel social. Tirem ela do mercado concorrencial financeiro e façam dela um banco social. Aí eu entendo completamente. Ela é uma empresa pública. Agora, qual é a razão do Banco do Brasil? Dar lucro para acionista? O Estado não tem que ter esse tipo de coisa. Então, é preciso acabar de uma vez com este conceito equivocado de que, eu vou ser contra a privatização. Não, eu sou a favor da privatização. O que eu sou contra é a sacanagem. Porque é o que está acontecendo no Porto de Santos. Vão entregar o porto para os operadores. E eles vão fazer o que eles querem. Esquece tudo que você tem hoje de proteção ao trabalho portuário, esquece o que você tem hoje de atenção com a cidade, e aí o Rogério está absolutamente certo, e o prefeito do Guarujá é que lá como o prefeito sai toda hora, porque uma hora ele é preso, aí ele volta, ele sai preso de novo, aí ele volta, ele não está tendo tempo de se preocupar com isso. Ele está mais preocupado em quanto tempo falta para ele botar a tornozeleira de novo. Agora, o Guarujá tinha que estar preocupado com isso, Cubatão tem que estar preocupado com isso, porque são as cidades que são afetadas diretamente pelo porto. E a hora que você entregar a administração portuária para um grupo de empresários,
que só pensam em dinheiro, porque o operador portuário é quase que sem exceção o tipo do empregador que ninguém quer ter. Ninguém quer ter. Então, é preciso, de uma vez por todas, que alguém explique o que é esse diabo dessa privatização de um papel que é do Estado e que no mundo inteiro não tem modelo. Não é dizer, num mundo que funciona, né? Não um mundo que não funciona. Né? Daqui a pouco o Brasil vai começar a usar como exemplo o que acontece na Argentina, no Paraguai. Falou, peraí, né? Vamos olhar para os modelos que funcionam. Cremonese, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde a todos que nos assistem. O Mohamed está certíssimo e o que ele falou permite que a gente converse aqui para explicar uma coisa que parece importante. O que o Estado tem que fazer, e quando eu falo Estado no sentido amplo, né? Ou seja, o país. O que o Estado tem que fazer e o que a iniciativa privada tem que fazer. Então, para que quem nos assiste agora pense com bastante clareza. Aquelas atividades que são de controle, de gestão geral, de administração, de fiscalização, de cuidado com os interesses de todo o país, são próprias do Estado. O Mohamed foi muito feliz ao usar a figura do síndico. A atividade portuária como um todo pode ser exercida, ou parte dela, melhor dizendo, pode ser exercida perfeitamente pela iniciativa privada. Embarcar mercadorias a bordo de um navio, desembarcar mercadorias a bordo de um navio, iniciar ou terminar uma cadeia logística de transportes, pode e deve ser feita pela iniciativa privada. A movimentação do Porto de Santos cresceu e melhorou muito quando saiu da mão do gestor público e passou para a iniciativa privada. Mas o controle geral, e vamos usar a palavra aqui, controle sem tecnicismo, o controle geral, a função de síndico tem que ser do Estado, não pode ser delegada. Como o Mohamed iniciou a sua oração, a sua palavra aqui hoje, eu também falo e pergunto o que é efetivamente essa a língua travou, essa retirada do Estado do controle do porto. Eu não consigo entender, porque não há precedente em lugar algum do mundo. Então, ele está absolutamente certo. Não questiono, a única coisa que eu faço um pouquinho diferente dele, eu não questiono a idoneidade ou não do governo, mas eu questiono o erro. Não, esse é um assunto que nem precisaria ser mexido. Então, a prefeitura acerta ao pedir informações, ao efetivamente questionar, ao se preocupar com os impactos. Por quê? A gente não sabe efetivamente o que é isso. E não sabendo o que é, também não sabe qual vai ser a consequência imediata. O porto tem que ser controlado pelo administrador público e as suas operações realizadas pela iniciativa privada. E aproveitando, apoio também a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil. Aquilo que não é próprio do Estado tem que ficar com a iniciativa privada. O que é próprio do Estado em suas mãos. E o mais grave, Paulo, é que tem uma deputada federal, né, a Rosana Vale, quando ela veio aqui no programa, falou, não, meu partido é a minha região. Ela fala tanto que o partido dela é a região dela, e, no entanto, um projeto desse, que é absolutamente nefasto para a nossa região, ela é a maior apoiadora, está dizendo... Aí olhem só o absurdo, né? Você apoia uma coisa absurda dizendo que é dali que vem o dinheiro para construir o túnel Santos-Guarujá. Mas você não sabe nem o que você está privatizando e se é possível privatizar. Então esse túnel não vai sair nunca. O túnel tem que estar previsto como uma obra monumental feita pelo poder público e não com a privatização de algo que não pode ser privatizado. É por isso que eu falo que tem muita gente que escorrega em casca de banana que ele mesmo comeu. Por quê? Ela, quando diz o meu partido é a minha região, ela está mentindo. Por quê? Porque quando ela passa para o outro lado, porque ela se elege pelo PSB e vai para o partido do Tarcísio e do Bolsonaro, ela esqueceu que ela vive falando que o partido dela é a região, e não é. Porque ela está apoiando uma bandeira de uma privatização absurda que o Tarcísio não conseguiu explicar quando era ministro,
e que o atual ministro não consegue explicar. Aqui neste programa eles tentaram, o Paulo ficou perguntando e não saía a resposta, porque o cara não explica o modelo de privatização. Você pergunta para ele, tá, vamos privatizar a Codesp. Tá, o presidente da Codesp vai ser privado. Tá privatizando por quê? Para quê? Qual vai ser o papel dele? E se ele for um funcionário dos operadores portuários? Eles não respondem. Porque o modelo, primeiro que o modelo de privatização não está definido. E o cara quer fazer antes das eleições, antes do final do ano, isso para mim, tá na cara, é desonesto. Na verdade, um pouquinho depois das eleições, o projeto do leilão é para novembro. Essas perguntas foram feitas para o secretário nacional de Portos, aqui ao vivo, no Opinião, o Diogo Piloni. Duas observações. O Frederico Bussinger, que foi um dos articuladores da bem-sucedida privatização da operação portuária, ele fez uma conta que mostra que a autoridade portuária sai de graça, com o que tem de caixa, praticamente de graça, o que tem de caixa hoje na autoridade portuária, mas o lucro que ela apresenta, já que ela recebe as taxas sem ter responsabilidade na operação, em um ano dá para fazer o investimento que está sendo prometido. Esse investimento da ligação seca, lembra aquela figura em que tem um burro ou uma besta empacada e a pessoa põe com um fio uma cenoura na frente do burro ou da besta e a besta vai andando em direção à cenoura sem nunca alcançar a cenoura. A privatização da operação portuária, o Cremonese está certo, ela foi feita há menos de 30 anos, em 93, 30 anos no ano que vem. A movimentação de carga saltou naquela época de menos de 40 milhões de toneladas por ano para quase 150 milhões que deve ser a movimentação neste ano. E tem uma coisa que é preciso colocar claramente. O Frederico Bussinger foi um cara com quem eu tive altos problemas. Eu era advogado do Sindaporte, foi o meu início, o Sindicato de Administração Portuária. Foi um cara com quem eu tive vários embates naquele momento. Foi o responsável pelo Porto 24 Horas, por uma série de mudanças que aconteceu. E apesar de todos os embates, eu sempre o respeitei muito. E se um cara que conhece muito a atividade portuária fala uma coisa dessa, não é uma deputada que diz que a região é o partido dela que vai dizer que o cara está errado. Não é um ministro que não sabe para onde vai, porque agora ele é o novo mito dos bolsonaristas. Mas engraçado que ele era presidente do DENIT no tempo da Dilma. Por quê? Porque o Tarcísio foi o primeiro nome do Centrão a ser nomeado pelo governo Bolsonaro logo no início. Para quem não lembra, Tarcísio de Freitas é do Centrão, é o homem técnico, né? Todo o Centrão adora isso. É o nome técnico, aqueles nomes, é um dos nomes técnicos que o Centrão usa para colocar onde quer. Engraçado que ele nunca teve encargo que não tivesse verba. Mas ele estava lá no governo Dilma, depois continuou no governo Temer, o cara é mágico, né? Ideologicamente ele é mágico. E agora no governo Bolsonaro. E virou mito. Virou mito. Aí ele faz o Roda Viva, aqui na TV Cultura, só falando de números. Eu acho legal quando o cara faz isso. Por quê? Porque ele falando de números, ele não emite opinião. Quando você só fala de números, você foge da discussão de opinião. O Ciro faz isso de vez em quando. O Tarcísio faz o tempo todo. Porque ele quer mostrar que ele é técnico. E é o que eu falo, técnico não tem que governar nada. Técnico trabalha para o político que governa. O político não tem que ser técnico. Podem reparar que toda vez que colocam um técnico na prefeitura, um técnico no governo do estado, dá bobagem. Então, é preciso que alguém explique que se as pessoas que conhecem a atividade portuária são contra a privatização, e o Frederico Bussinger não pode ser chamado de esquerdista em hipótese alguma. Eu conheci este homem, tendo embate com eles. Ele é técnico. E a última coisa que ele é comunista. E ele sempre foi a favor da privatização. Tanto que ele conduziu o processo, ele foi a principal cabeça na condução do processo de privatização da operação portuária. Agora, o que ele fala chega a ser ridículo. Né? Aí é engraçado que tem gente do outro lado que critica o Dória, que renovou os contratos
das estradas paulistas, autorizando o reajuste de pedágio, sem nenhuma contrapartida das concessionárias, mas está querendo fazer a mesma coisa no Porto de Santos. Vai privatizar de graça. O cara vai pagar com a própria receita no curto prazo. Isso, para mim, é vergonhoso. Depois do intervalo, a PEC aí do reajuste do Auxílio Brasil, do Vale, que está sendo chamado de PIX caminhoneiro. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta terça-feira, em que o Paulo Henrique Cremonesi e o Roberto Mohamed, advogados, estão analisando as notícias com você. Uma dessas notícias, Mohamed, é a tramitação da proposta de emenda constitucional que reajusta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, que institui o Vale Caminhoneiro de R$ 1.000, que está sendo chamado de PIX Caminhoneiro, tem o auxílio para taxistas também, reajusta o Vale Gás, e o relator da emenda na Câmara quer incluir aí um auxílio também para os motoristas de aplicativos, o que faria com que o projeto atrasasse, porque teria que voltar para o Senado. O projeto, ele fura o teto de gastos e ele contraria a lei eleitoral. Qual foi a estratégia? Decretar estado de emergência para que essas duas coisas possam ser feitas. Contrariar a lei eleitoral com esses benefícios sociais a poucos meses das eleições e furar o teto de gastos. A imoralidade, na minha opinião, está no processo todo. O decreto de emergência de estado de emergência é uma coisa vergonhosa, porque a pandemia acabou. Ele não decretou estado de emergência, ele decretou estado de pandemia. E agora ele vem decretar estado de emergência às vésperas da eleição. Quando eu falo para vocês que ele tem como ídolo o Chaves, do mesmo jeito que o Maduro, porque o Chaves decretava estado de sítio na Venezuela antes das eleições, que era o sonho do Bolsonaro. Como ele não consegue, então ele faz o decreto de emergência, despreza toda a legislação e os limites constitucionais e faz uma coisa vergonhosa. Por que eu digo que é vergonhosa? É justo R$ 600 de Auxílio Brasil? É. Num país miserável como o nosso? É. Desde que ele fosse sustentável. Por que ele não está no orçamento do ano que vem? Eu aposto com qualquer um, ele não está no orçamento do ano que vem. Esse PIX caminhoneiro é mais vergonhoso ainda. Porque se eu já disse aqui, se o governo usasse o seu lucro da Petrobras para amortizar e subsidiar o valor do diesel, não precisava fazer nada disso e a inflação estaria sob controle. Todo mundo mente nessa história. Quando o Bolsonaro vem e fala que vai limitar o ICMS no combustível, que os governadores estão sacaneando, ele esquece que ele deixou chegar nesse ponto. Mas os governadores também mentem quando dizem que vão ficar sem dinheiro para educação. Não vão, não. Não vão, não. É mentira. Em São Paulo, por exemplo, o Dória aumentou o ICMS em tudo. Tudo. Só diminuiu, e isso parece piada, mas é verdade, só diminuiu dos aviões, da querosene de aviação. Isso foi uma piada. Uma piada. Pronta. Mas que é verdade isso. Você está preocupado com o taxista? Com o motorista de aplicativo, cria subsídio. Mas cria subsídio num produto. Porque qual é o custo deles? É a gasolina. Se o governo tivesse intervido maciçamente no combustível, a inflação hoje estaria pela metade. Você concorda, Cremonesi? Em parte, sim. Porque todos os aumentos vieram dos valores dos combustíveis. De dois erros básicos. O Brasil não mexeu no câmbio, deixou o câmbio estourar à vontade por conta de concepção do Guedes, e aí fez com que houvesse problema de abastecimento no Brasil, porque a gente só exporta, e o Brasil se tornou um país agrícola, porque não tem mais indústria. E ao não mexer no câmbio, ele permitiu que a inflação chegasse no ponto que chegou, e
política da Petrobras, que eu já disse aqui que é uma bobagem o que estão falando, porque ela é uma empresa, porque é regra de compliance, porque ela tem que seguir os preços internacionais. O custo dela é irreal. O custo dela é irreal. Ela não precisa e ela nunca poderia ter diminuído a sua capacidade de refino. E foi o que ela fez. Não contam a verdade para as pessoas. Esse é o grande problema. Petrobras se tornou a petrolífera que maior lucro teve nos últimos anos. Por quê? Por conta de uma decisão para espoliar o país onde ela está. Para beneficiar quem? Fundos de investimento americanos. E fundos de investimento brasileiros. Isso sim é covardia. Ao invés do Bolsonaro fazer discurso e trocar o presidente da Petrobras toda hora, ele tinha que ter agido. Mas ele não é homem para isso. É normal, inclusive, que o pessoal desse governo, né? Você vê o ídolo dele, quem é? Brilhante Ustra. Era tão valente, tão macho como militar, que adorava torturar mulher e criança. Era macho, né? Aí, outro dia eu estava vendo uma psicóloga explicando que normalmente, a própria Janaína Pascoal publicou no Instagram dela, que normalmente o cara que gosta de maltratar a mulher, ele na verdade é uma bicha enrustida. É o ídolo do Bolsonaro. Seja macho. Não adianta fazer discurso de valente. Xingar a Maria do Rosário. Agora era hora dele ser macho. Dele enfrentar a Petrobras de peito aberto, mas não na base da bobagem. Falando, o lucro vai ser igual ao da Shell, o lucro vai ser igual ao da Esso. O excedente nós vamos usar para diminuir o preço do combustível. O que o seu custo é irreal. Eu não estou lesando a companhia e não estou lesando os seus acionistas. E acabava com este acordo nefasto feito no governo Temer. Ele tem coragem de fazer? Não. O que ele faz? Cria benefícios que não se sustentam e que só vão até dezembro. Porque não vão entrar no orçamento geral da União de 2023. Podem ter certeza disso. Ganhe quem ganhar. Em resumo, só para deixar claro, ainda voltando para o bloco anterior, eu não tenho a mesma visão negativa que o querido Mohamed tem a respeito do ex-ministro Tarcísio, candidato a governo do Estado. Acho que foi um bom ministro e pode eventualmente ser um bom governador. Não estou aqui declarando voto nem apoio, só como o programa é opinião, né? E nós temos aqui um princípio democrático muito grande. O país ainda vive áreas democráticas, em que pese aí movimentos contrários a isso, e não são necessariamente do atual governo, embora o atual governo também flerte em algum momento com alguma coisa estranha. E só quero deixar esse registro. E outro, eu não vejo assim com olhos negativos essa PEC. Muito pelo contrário. Se o governo eventualmente vai tirar benefício disso do ponto de vista eleitoral, é algo que nós estamos acostumados. Durante 14 anos, os governos fizeram isso. Aliás, não 14, vamos retroceder. O Fernando Henrique também tirou muito proveito desse tipo de política. Então, é uma outra questão. O que se coloca aqui na PEC é que, independentemente dos interesses políticos eleitorais do governo, ela se faz necessária nesse momento de crise. O Mohamed apontou aqui um caminho que eu concordo. A Petrobras ela tem prejudicado o país. Nunca vi isso, incensamento de uma empresa acima dos interesses do país como um todo. Nunca vi. É bem verdade que essa mesma Petrobras sangrou muito no passado. A política de preços, que foi uma política populista utilizada pelo governo da Dilma, isso é notório, o próprio PT reconhece, motivou o acordo que foi feito pelo Temer. Mas esse acordo também não é bom, porque uma coisa é proteger dos avanços populistas uma empresa que é paraestatal. Outra coisa é transformar essa paraestatal quase como se fosse um ícone religioso, que não pudesse ser de forma alguma atingido por absolutamente nada. Então eu concordo com ele nesse aspecto, mas eu discordo em relação à conotação negativa da PEC, porque não é só a questão da pandemia. A política do fica em casa, economia a gente vê depois, chegou. Eu não discordo de forma alguma da gravidade da pandemia, não discordo de forma alguma que o vírus poderia matar. Eu perdi uma amiga, sempre falo isso, que frequentava a minha casa, mas eu não sei se o enfrentamento do mundo foi correto, do mundo todo.
Eu não sei se a política desse isolamento total durante algum tempo que foi feita é correta, mas isso é outro assunto, são águas passadas. Então, nós estamos agora vivendo a frase brilhante, fique em casa, economia a gente vê depois. O importante é a vida, só que economia também tem a ver com a vida. Viver na miséria não significa viver com dignidade, de forma alguma. Então, nós temos esse primeiro ponto. O segundo ponto, passada a questão da pandemia, é a crise internacional que atinge o governo. Porque uma coisa é governar com um momento econômico internacional favorável. Houve quem governou. E a única coisa concreta foi manter o plano econômico feito pelo outro governo, que, aliás, durante a criação do Plano Real, quem hoje o defende com unhas e dentes, lá atrás tentou boicotar, tentou evitar a existência. Então, o Plano Real existiu apesar dos governos posteriores. O Plano Real resistiu. E o momento econômico era favorável. Agora, esse momento é muito ruim. Primeiro foi a pandemia, depois uma guerra sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, quase que no coração da Europa. Então, isso preocupa muito. Então, é preciso tomar muito cuidado e repensar algumas coisas. Em relação à PEC, eu não vejo com maus olhos, apesar de saber que tem sim o interesse político eleitoral do governo. É efeito colateral. O que a gente precisa é resolver um problema imediato. Eu não gosto do Paulo Guedes como condutor da economia, acho que ele não faz um bom governo, concordo com quase tudo que o Mohamed falou até aqui, mas independentemente desses problemas, a PEC parece que é necessária. Tem gente aí em estado de miséria e o preço do combustível tem impactado na economia como um todo. Vamos ver como que reage com essa nova visão. Sem nenhuma dúvida, o país precisa de programas de redistribuição de renda como Auxílio Brasil e como Pix Caminhoneiro ou Vale Gás ou auxílio aos taxistas e agora também aos motoristas de aplicativo que o deputado relator tem interesse em colocar, sem nenhuma dúvida. O problema é furar o teto de gastos, acabar com a política fiscal, contrariar a lei eleitoral e usar a estratégia do Estado de emergência, Deixando agora claro que o Lula deu uma entrevista semana passada e está no plano de governo do PT acabar com o teto de gastos caso ele ganhe a eleição. Então vamos deixar claro que no final é tudo farinha do mesmo saco. Quando eu já disse aqui que é tudo farinha do mesmo saco, a gente na eleição no segundo turno vai decidir qual desgraça a gente quer para os próximos 4 anos. É um dilema. O que se tem é um dilema. Qual é a diferença do dilema para uma escolha normal? A escolha normal, você antevê a possibilidade da opção ser boa. No caso do dilema, qualquer que seja a escolha, vai ser ruim. É a escolha de Sofia, de qualquer forma vai ser ruim. Agora, o que eu coloco aqui, e com bastante transparência, não é a defesa do governo, é a seletividade da indignação, porque muitas coisas aconteceram no passado e as pessoas talvez tenham esquecido. E isso é preciso ser trabalhado da mesma forma que não se pode justificar erros atuais com base nos passados, também não se pode incensar os passados ou esquecer por conta do momento adverso que se vive. Então tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ter a devida crítica. Eu acho que muitas vezes, e é achismo, não tenho certeza disso, eu acho que muitas vezes existe uma má vontade com tudo que é feito no presente momento. Tudo que o governo faz, nem tudo é errado. Eu nunca vi tanta judicialização. A impressão que dá que o Supremo Tribunal Federal governa mais do que o próprio governo. Então, eu nunca vi isso. Então, a gente precisa, com todo e máximo respeito ao Supremo, eu não tenho do que reclamar como advogado do Supremo Tribunal. Toda vez que eu atuo lá, eu graças a Deus, eu consigo êxito. Nos meus processos, eu só tenho que aplaudir as decisões do Supremo, mas eu não posso negar que há uma judicialização. O Supremo toda hora é provocado para se manifestar em algo. Então, a gente precisa tomar cuidado também, analisar tudo com muita atenção. Em relação aos programas de redistribuição de renda, no governo Fernando Henrique, eles foram criados. Foi criada uma rede de proteção social. No governo Lula e Dilma, isso foi explorado politicamente. Agora, tem uma música do século passado, do Chico Buarque, que diz: "Quem te viu, quem te vê", é o título da música, Logo no começo da carreira do Chico Buarque. É bom a gente lembrar
que o Jair Bolsonaro, deputado, chamava o Bolsa Escola do Fernando Henrique, o Bolsa Família do Lula, de Bolsa Esmola. Quem te viu, quem te vê. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira, agora é o último bloco, o Roberto Mohamed e o Paulo Henrique Cremonesi, ambos advogados, estão discutindo, analisando as notícias com você. Paulo Henrique Cremonesi morreu ontem, Dom Cláudio Umes, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, Umes ou Riumes? É Umes mesmo? É alemão, é Rumes. Rumes. Sem nenhuma dúvida, chegou a cardeal solidário, corajoso, quando o bispo de Santo André enfrentou a ditadura militar, tinha as posições políticas dele, muito próximo do Papa João Paulo II, ele quase foi Papa na eleição do Bento XVI, chegou a ser muito cotado, e ele influenciou o atual Papa, o argentino Francisco, na escolha do nome. Ele estava do lado do Francisco quando saiu o resultado e ele disse: nunca se esqueça dos pobres. O Francisco pensou em São Francisco e adotou o nome, Paulo. Foi exatamente isso, uma perda. Até por conta da idade e pela crença, pela fé, nós não podemos lamentar, mas sim saudar, que é a entrada para a vida eterna. Então nós não temos... Quando eu falo por conta da idade, porque graças a Deus já morreu idoso, viveu bem, trabalhou muitos anos diretamente no Vaticano, em uma das congregações. Congregação é para a Santa Sé, para o Vaticano, o que uma subprefeitura é para a prefeitura. Então existe a Santa Sé, existe a figura do Papa e as congregações, que são os órgãos imediatamente subsequentes e diretamente ligados ao Papa. E o cardeal gozava da confiança não só do atual Papa, mas mesmo do anterior. Então, apesar do jeito dele mais voltado aos aspectos sociais, mais voltados a uma linha de atuação imediata, com esse colorido mesmo, político, não no sentido negativo, quando se fala político, ele conseguia transitar pelos dois lados da igreja. Então ele é uma pessoa que marcou o nome. Pode-se gostar ou não dele, né? Isso é absolutamente normal, mas não se pode tirar o valor. Trabalhou muito na formação de novos sacerdotes. Mohamed, o ex-prefeito de São Vicente, ex-governador Márcio França, sinalizou uma possível retirada da candidatura ao governo. Não foi por falta de aviso meu, né, Mohamed? Eu nunca acreditei na candidatura do Márcio França junto com o Haddad. Não, eu acho que é um absurdo. O PT tá impondo nessa discussão, porque os dois estão ligados à candidatura presidencial, o que diz as pesquisas no primeiro turno. Só que ele tem que olhar para o segundo, porque não adianta ganhar o primeiro turno e perder no segundo. O Haddad perde para todo mundo no segundo turno. Quer dizer, quando eu falo aqui, o PT é o partido do fogo amigo, o PT é o partido do quanto pior, melhor. Então tem aquela turma do Luiz Marinho e do Rui Falcão que quer que o Haddad seja o candidato para ele morrer na praia. O Haddad perde para todo mundo. Perde para todo mundo, até para o cara do Aerotrem. Então, quando os caras vêm com a pesquisa, como é que você quer que o primeiro colocado desista? Porque o primeiro colocado não cresce no segundo turno. Ele perde para todo mundo. Então, houve uma pressão por conta do PT vir com esse papinho de que São Paulo é uma questão de honra. Não é. É que a turma que manda no PT de São Paulo quer o quanto pior, melhor. Prefere sacrificar o governo, perder São Paulo, tendo um candidato que não ganha no segundo turno. Quando eu falava aqui, Paulo, que eu via uma possibilidade de segundo turno entre os dois, eu ainda vejo. Sou totalmente contra esta opção que foi tomada. Muita gente diz que você é um cara que vai e não tem essa de pesquisa. Está contra mim, eu vou lá e vou bater.
mas foi uma opção que o Márcio tomou, movido até por um certo jogo sacana do Kassab, porque se o Kassab tivesse confirmado o que ele tinha conversado e indicado o vice e apoiado o Márcio crescia muito mais. Mas o Kassab, para variar, é aquela garota de programa que beija um aqui e põe a mão no que tiver atrás. Então, aí nós temos um problema. Agora, vai ser muito triste, porque, isso eu vou fazer uma leitura agora, e as pessoas entendam como quiserem. A saída do Márcio para se candidatar ao Senado implica necessariamente em jogar o Estado de São Paulo na mão de um carioca, o Tarcísio de Freitas, que não mostra a que veio. Porque é um cara que fica batendo na privatização do Porto Santos, não conhece o Estado e que dá uma declaração dizendo que a PM de São Paulo tem o que aprender com a PM do Rio, por que ele não saiu candidato no Rio de Janeiro? Porque a coisa lá está pior, né? No Rio está feio. No Rio a coisa está feia. Então eu não consegui entender esse desenho. Mas na minha opinião, o PT acaba de abrir as portas do Palácio Bandeirantes para o candidato do Bolsonaro, se essa desistência se confirmar. É triste ver esse tipo de coisa e é por essas razões que eu não suporto o PT. E vejam bem, não estou fazendo uma crítica que um direitista faz, que o bolsonarista faz. Não, exatamente. Estou fazendo porque o PT ele é um partido cruel. Ele mata as pessoas, os quadros dele, com a maior facilidade. E eu não admito um partido que faz culto à personalidade como ele faz em relação ao Lula, esquecendo tudo o que aconteceu. Dizendo que o Lula foi absolvido, que o Lula foi inocentado, quando na verdade prescreveram os processos por causa de uma manobra jurídica vergonhosa do Supremo Tribunal Federal, em que os ministros que ele nomeou e que o PT nomeou estão pagando a fatura. É muito triste isso, é triste demais, mas é isso que está acontecendo. E o que a gente vai ver em São Paulo hoje, infelizmente, é muito parecido com o que a gente está vendo no cenário nacional. Novamente, que desgraça a gente vai ter no ano que vem. O estado de São Paulo é um estado que quase se governa sozinho. O governador tem que tomar cuidado para não estragar. E o Márcio França, quando passou pelo governo, fez um bom governo. Não há nada assim que o desaprove, o desabone. Se eu pudesse voltar atrás, e agora eu faço uma declaração, se eu pudesse voltar atrás, é que não existe engenheiro de obra pronta. Jamais teria votado no Dória e teria votado no Márcio França. Eu me arrependo, por favor, se eventualmente o Márcio França estiver assistindo, eu me arrependo de não ter votado no Márcio França. Eu me arrependo mesmo. Eu faço aqui essa confissão pública. Agora, acho muito difícil, por conta dos argumentos aí que o Mohamed expôs, a candidatura vingar diante do contexto. Porque o atual governador, ele tem uma base municipal muito forte. Os prefeitos estão ao lado dele. E o PSDB, embora tenha esvaziado a sua força nacionalmente, ainda continua. Nem o Dória conseguiu estragar o PSDB. Nem o Dória conseguiu estragar o PSDB no estado de São Paulo. Ainda tem força. Então, o atual governador tem chance de vencer. O Haddad é o PT e a esquerda. Né? Então, sem a aliança com o Márcio França, ficou difícil para o Márcio França. E o Tarcísio é a novidade, vem credenciado aí por ter exercido bem o ministério. Ele pode não conhecer as particularidades de São Paulo, mas considerando que o estado de São Paulo se autogoverna, e você não tenha preconceito com os cariocas, porque eu sou carioca, apesar de palmeirense, de família de família de paulistas, de italianos, mas eu nasci no Rio, meu pai era da Marinha de Guerra e à época servia lá na base do Rio de Janeiro. Mas sempre fui criado em São Paulo, né? E então, apesar disso, pode ser que ele consiga, por conta de ser São Paulo. Já não sei se essa falta de experiência administrativa na linha de frente permitiria administrar qualquer outro estado, porque não tem as mesmas condições favoráveis de São Paulo. É um desafio. Eu lamento, porque o Márcio França seria mais uma opção aí para o eleitor.
Tem alguns aspectos aí interessantes. Primeiro, eu concordo com o Mohamed, eu não entendo por que o Tarcísio de Freitas, carioca, nunca morou em São Paulo, estudou na escola de engenharia militar em São Paulo só, nunca teve domicílio em São Paulo, por que ele não se candidata no Rio de Janeiro, que é o estado dele? Eu também não consigo entender isso. Mas está tão ruim de opção, ele está muito pior de opção do que São Paulo. Eu entendo que a eleição de São Paulo, concordo com o Cremonese, é uma eleição um pouco diferente da nacional, porque pode ter uma candidatura mais perto do centro que a do Rodrigo Garcia, com o apoio de muitos prefeitos. Agora, tem um elemento aí também, que é aquela previsibilíssima saída de cena, quando chega a hora de desincompatibilizar, do apresentador José Luiz da Atena. Ele saiu de cena e o cenário para o Senado ficou bem atrativo também para o Márcio França. É uma eleição mais tranquila do que essa para disputada aí para governador. Agora, ontem nos Estados Unidos, dia da independência, teve mais de um episódio muito triste, mas um deles em Chicago, um atirador, foi preso, um atirador suspeito, preso, tem 22 anos, atirou com um rifle contra pessoas que desfilavam, matou 6 pessoas, feriu gravemente mais de uma dezena de pessoas. Os números, Mohamed, são impressionantes. Só nesse ano de 2022, são 308 episódios desse tipo em que mais de 4 pessoas morrem nos Estados Unidos. Pois é, Paulo, e aí a gente vê a Suprema Corte Americana tomando uma decisão que limita os estados em legislarem sobre essa questão do porte de arma. Eu sempre falo aqui da questão histórica. Por que nos Estados Unidos há uma emenda constitucional dando ao cidadão o direito de portar arma? E eu não acho que esta emenda garanta que qualquer um pode comprar uma AR-15. São aqueles desvios da vontade do legislador. Só que quando esta emenda foi feita no século XVIII, XIX, ali pelo século XVIII, XIX, os Estados Unidos consolidavam como nação o seu território. Foi a chamada expansão para o oeste. Para quem não sabe, as colônias que se tornaram independentes eram as da costa leste. Não existia nada. Os Estados Unidos ia só até menos da metade da extensão territorial de costa a costa que ele tem. Quando ele avança em relação ao oeste, você não tinha uma estrutura policial e de Estado, de segurança, nem de forças armadas, que garantisse ao cidadão a sua segurança. Isso foi bem diferente da nossa colônia, da nossa expansão no Brasil, da colonização. Dito isso, então você entende que era necessário naquela época se dar a autorização legal para que o colono, o pioneiro, usasse armas para se defender e que não fosse punido pela lei quando ele usasse esta arma para se defender. Então é preciso deixar claro que há uma razão histórica para isso. Ora, a partir do momento que o país organiza suas forças policiais, suas forças de segurança, e ninguém nem tem nenhum país no mundo, talvez mais ou menos a Inglaterra, que tem um sistema de forças policiais e de inteligência tão grande quanto os Estados Unidos. Ele tem simplesmente 8 agências federais de investigação. A gente só conhece o FBI. Começaram a conhecer algumas agora por causa dos seriados de televisão, mas são 8 agências federais de inteligência e de investigação. Só as federais. As polícias estaduais são bem organizadas, as polícias municipais das grandes cidades são bem organizadas. Que razão existe para a manutenção da segunda emenda? Nenhuma. E o dia a dia dos Estados Unidos mostra isso. Aí vem a Suprema Corte, numa demonstração de que o quanto ela é parecida com o nosso Supremo Tribunal Federal, e simplesmente impede os estados, e isso é um sacrilégio do ponto de vista político e histórico nos Estados Unidos, você reduzir a capacidade legislativa dos estados de legislarem
E veja bem, ninguém queria proibir, porque nenhum governador consegue ter força suficiente para proibir. E nem pode, porque aí vão dizer que é inconstitucional. Mas restringir a compra. Ou seja, olha, não pode comprar R15. Se você não for um cara equilibrado emocionalmente, você não pode ter arma. Se você não justificar para que você quer arma, você não pode ter. E sabe o que a Suprema Corte fez? Não, ninguém pode legislar sobre isso. A Constituição está acima de todo mundo. E aí você vai continuar tendo esse tipo de cena nos Estados Unidos. Então, infelizmente, esse choque conservador da Suprema Corte, que está parecendo um piti, porque está me parecendo um piti depois que o Biden ganhou, da Suprema Corte. E esse conservadorismo insano vai levar os Estados Unidos a uma situação muito perigosa. Porque uma coisa é aqui o Bolsonaro xingar o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes fazer os absurdos que tem feito. Agora, nos Estados Unidos isso é muito sério. E a gente tem que lembrar que nós estamos falando da maior potência econômica militar do mundo. Com capacidade só a 7ª Frota Naval Americana é suficiente para destruir o mundo, né? Basicamente, na Marinha, o país mais próximo é a Inglaterra, o Reino Unido, mesmo assim com uma distância abissal dos Estados Unidos. Eu quase que concordo integralmente com o Mohamed, né? Eu não vou fazer uma análise do perfil da Suprema Corte, nem das decisões, porque, como toda Suprema Corte, acerta e erra e também depende do posicionamento de cada um em relação às decisões. Mas é interessante o que acontece lá, nos Estados Unidos, porque, de fato, a maneira como o cidadão americano adquire armas é uma maneira muito aberta, muito relaxada, aos olhos de outras pessoas, de todo mundo, é muito estranho. A pessoa compra um fuzil de assalto militar num supermercado, com facilidade. A triagem para se ter arma, com todas as críticas que têm sido feitas aqui atualmente no Brasil, mas a triagem ou a filtragem para alguém comprar arma ainda é complicado. Houve uma facilitação geral, mas ainda é difícil. Então eu concordo que essa facilitação permite, ou com perdão da redundância, facilita esse tipo de crime. Entretanto, há um problema nos Estados Unidos que em outros países com legislações similares não acontece. No Canadá é tão fácil quanto nos Estados Unidos comprar armas. Isso não acontece. Na Suíça, as pessoas não sabem, toda pessoa, eu ia falar todo homem, mas agora isso é toda pessoa, tanto homens como mulheres, pode portar um rifle e mais de 80% da população porta. Aliás, é um lema. Um homem, um voto, um rifle. Né? É um lema da Confederação Helvética. Então tem isso. Na Austrália também o porte de armas é um pouco mais flexível do que no seu país-mãe, o Reino Unido. Então nós temos que analisar que isso é um problema muito contextual americano que leva em consideração, sim, a facilidade como adquirir armas. Mas tem outras coisas que precisam ser investigadas. É como se houvesse uma patologia na sociedade americana. E isso não pode ser descoordenado. Por que não acontece isso na Suíça? Por que não acontece no Canadá? Por que acontece só lá, onde as políticas de armas são parecidas, né? Então é interessante. Chegamos ao final do Opinião 2.0. Agradecendo ao Paulo Henrique Cremonese e ao Roberto Mohamed a participação como comentaristas, agradecendo a equipe de jornalismo e a equipe técnica do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45 e uma ótima terça-feira para você que você merece.